e amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a preciosa, doce e perfeita paz do Senhor. Quero dar graças a Deus nesta noite maravilhosa em que nós podemos estar em via pública para louvar o nome da Majestade Santa, cuja face encontra-se acima das estrelas, sendo louvada pelos santos querubins da glória e os 4 seres viventes que não têm descanso, dizendo que Ele é santo, 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 que era, que é e o que há de vir. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quantos podem levantar a sua mão esta noite e celebrar o nome daquele que reina para todos sempre, aquele que é perfeito em seus caminhos, aquele que é louvado pelos seres angelicais, pelos reis, pelos magos, aquele que é celebrado e reverenciado pelos homens e que é temido pelos demônios que não resistem à sua glória. A Ele a honra, a Ele a força, a Ele o domínio, a Ele o culto, a Ele a celebração, a Ele a majestade, a Ele o domínio, a honra pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, a Ele que vive e que vive para todos sempre. Quantos dizem amém? Querida Igreja do Senhor, nós, além de agradecermos a Deus por esta oportunidade, louvamos a Deus e agradecemos também ao nosso amado pastor presidente Ailton José Alves pela confiança depositada em nós, para que nesta noite, além de estarmos aqui cultuando ao nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estivéssemos trazendo uma breve reflexão da poderosa e inerrante Palavra de Deus. Para isto, convidamos a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas, o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 26 ao versículo de número 32, leremos em nome de Jesus. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. 32. Luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Quantos dizem amém, meus irmãos? Queridos irmãos, nós nos encontramos diante de um registro sagrado, de um dos evangelhos escritos segundo os pais da igreja por um dos seguidores de Jesus, o doutor Lucas. Aprove a Deus, através de 4 registros históricos, revelar o seu filho de uma forma muito perfeita. Mateus o mostra como rei e Messias de Israel. Marcos nos mostra como o filho servo. Já Lucas nos apresenta Jesus Cristo como filho do homem. E alguém disse acertadamente que o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus.
João nos apresenta Jesus como o Verbo encarnado, como o próprio Deus que se fez homem. E é interessante que esse evangelho que nós lemos, esta porção que está registrada nele, está nos mostrando algumas verdades, alguns fatos interessantes desse homem que tinha a profissão de médico e que foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens. E quando nós olhamos para esta verdade de que Lucas era um médico, nós podemos entender claramente que a fé em Cristo Jesus, ao contrário do que pensam alguns e defendem erroneamente, não é própria daqueles que não têm cultura. Alguns asseveram erradamente que ser cristão é um suicídio intelectual. Mas quando nós olhamos Lucas como médico, percebemos que Deus é Deus dos pobres, mas também é Deus dos ricos. Percebemos que Deus é Deus dos aculturados e daqueles que também não têm cultura, porque disse o apóstolo Pedro em Atos 10:34, que reconheceu por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E a maior prova de que Deus não faz acepção de pessoas é que você está aqui esta noite. Deus não olhou para o seu status social, Deus não olhou para a cor da sua pele, Deus olhou para a sua alma carente de salvação e com a sua mão poderosa lhe alcançou, tirando das trevas e transportando para a sua maravilhosa luz. Se você é grato a Deus por esta verdade esta noite, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, Lucas, de forma ordeira, organizada, ainda que não foi testemunha ocular de fatos que se deram no período em que Jesus nasceu, ele introduz este evangelho, estas boas novas, falando de forma bem equilibrada e pesquisada, com testemunhas oculares, pessoas que presenciaram o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir do capítulo 2, versículo 25, ele nos fala de um personagem, de um homem que ele chama de Simeão, que habitava na cidade do grande rei, a cidade de Jerusalém. E este homem, por suas qualificações morais, é destacado e prova ser um Hassidim, um judeu ortodoxo conservador, que vivia apegado com a lei do Senhor e que guardava dentro do seu coração a promessa e a esperança da vinda do Messias. E Lucas nos mostra algumas características desse homem, rapidamente quero citá-las. Primeiro diz que ele era justo, isso indica que ele era íntegro e andava conforme a lei do Senhor. Diz também que ele era temente a Deus, e a expressão temente a Deus dá a ideia de alguém que tinha reverência ao seu nome. Diz também que ele esperava a consolação de Israel. E isso aqui merece destaque esta noite, porque dizer que Simeão esperava a consolação de Israel era dizer que ele esperava a bênção messiânica da nação, referindo-se ao próprio Messias, conforme profetizado por Isaías no capítulo 11, versículo de número 10. Alguns historiadores e a própria tradição da época nos informa que havia uma forma comum de súplica entre os judeus. Eles diziam entre si, enquanto o Messias não chegava, a seguinte frase: que eu também possa ver o consolo de Israel. Todos eles ansiavam, todos eles
eles desejavam, assim como esse judeu conservador. E a gente percebe claramente que quando a Bíblia diz que ele esperava, era porque Simeão tinha esperança. E alguém traduziu com felicidade que esperança é a antecipação feliz daquilo que é bom. Ele olhava para frente e dizia: agora não, mas eu vou ver este menino, eu vou ver a providência de Deus sendo cumprida. E ele se alegrava por antecipação. Enquanto Simeão olhava para frente, nós esta noite estamos olhando para trás, dizendo: ele já veio, ele já chegou, está presente no meio de nós esta noite, sendo celebrado por sua igreja e ovacionado pelos anjos. Quantos dizem amém? Amém. Meus irmãos, ainda Lucas registra uma característica interessante em Simeão, que o Espírito Santo estava sobre ele. Isso indica que Simeão, além de justo, além de temente a Deus e cheio de esperança, ele era um homem de estreita comunhão com Deus. O Espírito Santo estava sobre, o que quer dizer por cima de, e Simeão estava por baixo de. Deus exercia controle sobre Simeão, e a consequência é que quem deixa Deus dominar a sua vida recebe comunicações do Todo-Poderoso. O texto nos diz que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Parecia ser uma promessa um tanto absurda, visto que desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15, no proto-evangelho, o próprio Deus já havia anunciado que o Messias viria da semente da mulher. Mas passaram-se anos e até então a promessa não havia se cumprido. Israel passou por diversos domínios de gentios e ainda ardia no coração a esperança de ver o Redentor. Mas o Espírito Santo chegou para este ancião e disse: olha, a idade pode passar, você pode envelhecer e adoecer como todos os homens podem também. Agora, uma coisa eu vou prometer a você: você não vai fechar os olhos enquanto não ver o Redentor da nação de Israel e de todo o globo terrestre. Você vai vê-lo, você vai contemplá-lo. Glória a Deus. Não sabemos quanto tempo durou para que esta promessa se cumprisse. Não temos uma ideia entre a promessa e o cumprimento, mas sabemos que o Deus que esta igreja serve é o Deus fiel, é o Deus que quando fala, a sua palavra não torna para ele vazia. Quantos atestam a fidelidade de Deus aqui esta noite? Bendiga o nome do Senhor por isso. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que pelo Espírito Simeão foi ao templo. Isso não foi por acaso, porque por cristocência e não por coincidência, foi no dia em que Maria com José levou Jesus para cumprir o que estava determinado na lei, que o primogênito, segundo Êxodo capítulo 13, deveria ser apresentado no templo. O menino redentor havia nascido. Ao 8º dia ele foi circuncidado. Aos 40 dias ela cumpriu o ritual de purificação. Mas depois de cumprir o ritual, precisava submeter o menino também à apresentação no templo para ser consagrado ao Senhor. E eu acho interessante que quando aquele casal vem entrando, eles não dispunham de uma oferta que caracterizava uma posição monetária, um status social considerável. Do contrário, conforme a lei, eles tinham trazido um cordeiro, mas traziam 2 pombinhas,
mas o Deus que recebe o culto de quem pode dar um cordeiro, é o Deus que recebe o culto de quem pode dar 2 pombinhas, porque o que ele olha não é a oferta, senão primeiro a intenção do ofertante. E ele olha, Simeão olha para aquele casal, e quando vai contemplando o Espírito Santo que havia falado para ele, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o impulsiona como quem dizendo nas entrelinhas: o casal é este, e o menino que está nos braços é este, o Salvador de Israel. Aleluia! Queridos irmãos, Samuel ou Simeão se aproxima, e diz o texto sagrado que ele pegou o menino nos braços, versículo de número 28. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu quero encerrar esta noite dizendo 4 verdades que Simeão afirmou a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta noite, 25 de dezembro de 2014, a igreja veio aqui para dizer qual é o verdadeiro sentido do Natal. É falar deste homem que dividiu a história em antes e depois do seu nascimento. E não somente a história secular, mas também a nossa história foi dividida em antes e depois da sua chegada. Primeiro, Simeão diz que Jesus é a consolação de Israel. E eu acho interessante essa expressão, porque consolar significa aliviar o sofrimento de alguém. E quando diz que ele era a consolação de Israel, significa dizer que o povo de Israel, que amargou sobre o domínio dos assírios, dos egípcios, dos babilônicos, dos gregos, de Antíoco Epifânio, que tentou helenizar os judeus, e agora sobre o domínio de Roma, eles seriam libertos. Mas muito mais do que uma opressão física, o povo de Israel precisava de uma libertação espiritual. E dizer que Jesus é a consolação de Israel era dizer que ele viria para aliviar o sofrimento da nação escolhida. E não somente da nação de Israel, mas de todo o mundo. Porque os homens vivem dominados pelo pecado, vivem baixo opressão. Mas quando a gente olha para aquele estábulo, para a manjedoura, para aquela figura simples que foi ali deitada, porque não havia lugar para os seus pais e para ele na hospedaria, nesta criança nós vemos o alívio para a opressão. Se você está aqui esta noite oprimido, eu tenho uma boa nova de salvação para te dizer: Cristo é o alívio para a tua opressão. Segundo, para Simeão, além da consolação de Israel, Jesus era o Cristo do Senhor. E essa expressão Cristo significa literalmente ungido, e trata-se da expressão Messias, que é um rei governante espiritual da linhagem de Davi. Alguém que não é apenas rei, alguém que não é apenas sacerdote, alguém que não é apenas profeta, senão rei, sacerdote e profeta. Além de ser a consolação de Israel, sobre ele repousa toda a plenitude do Espírito
Espírito Santo. E ele foi ungido, como disse Isaías capítulo 61, para curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os algemados. Nós não sabemos qual é a algema que te prende esta noite, mas também não importa, porque Jesus tem a chave na mão, e a chave dele abre qualquer algema. Ele pode fazer-te livre esta noite. Em quarto lugar, ou em terceiro lugar, Simeão segura o menino nos braços e diz: agora, Senhor, podes me dar carta de alforria. A expressão literal quer dizer isso. Porque quando Deus faz uma promessa a alguém, a pessoa fica escravo da promessa que Deus fez. Não morre enquanto Deus não cumpre. Aí ele disse: Senhor, assina agora a minha carta de alforria. Porque eu estou com a promessa na mão. Meus olhos já viram, meus olhos já viram, meus olhos já viram, meus olhos já viram, meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. E essa salvação não é um livramento físico, senão o livramento da pior consequência do pecado, que é a separação eterna de Deus. Em poucas palavras, inferno. Jesus foi enviado para livrar o homem da condenação eterna. Assim como um bombeiro que, quando uma casa está em chamas, ele fez um voto, um juramento de entrar lá dentro para socorrer alguém, se preciso for comprometendo a sua própria vida. Jesus fez a mesma coisa para poder te livrar deste lugar terrível que está destinado todo aquele que dá as costas para Deus. Ele veio em forma humana, Deus, para te arrancar do meio das chamas, ainda que custou para ele ficar dentro da casa. Em quarto e último lugar, o texto nos diz, versículo 32, que Jesus é luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. A situação do mundo em pecado é semelhante a quando falta energia. Tudo está em trevas e escuro. Mas o nascimento de Jesus é o rebentar de uma luz. Diz Isaías capítulo 9 que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá na região da sombra da morte? Mas a luz te alcançou lá, chegou lá na tua casa, na tua família, na tua vida. Olha onde você está hoje, com a luz de Cristo na sua vida. Cristo é a luz para iluminar as nações. Simeão está dizendo que ele não é luz somente para Israel, é luz para iluminar as nações. E esta noite, essa luz quer iluminar a tua vida. Quem sabe a tua vida está como a terra, sem forma e vazia. Mas a primeira coisa que Deus fez foi: haja luz. Iluminou para começar a reconstruir a terra que foi destruída, provavelmente pela queda de Satanás. E os homens encontram-se em forma e vazios por causa da queda de Satanás, ou por causa da influência de Satanás. Mas quando Deus chega, ele fala luz. Aí Jesus aparece na vida da pessoa, e aonde tem trevas, a luz de Deus irradia. Que nesta noite você possa entregar o seu coração a Jesus, permitindo que ele seja a sua salvação, permitindo que ele seja o seu Cristo, permitindo que ele seja a sua consolação e a luz para a tua vida e para o teu caminho. Quantos dizem amém, meus irmãos? Amém!